Agora a gente vai então para o Corinthians, que tem esse jogo difícil contra o Internacional. Se o Inter, claro, precisa se recuperar, o Corinthians mais ainda, hein, Valente? Pois é, de volta, Bruno Mari, amigos do estúdio, fã de esporte. O Corinthians não vence há 5 jogos na Série A, né? A última vitória foi contra o Fluminense na Neoquímica Arena, 3-0. A única vitória contra um time de Série A nesta temporada, ou seja, pressão ali para os comandados do Antônio Oliveira. E também porque o Corinthians é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Uma derrota nessa rodada, dependendo da combinação de resultados, pode fazer o Corinthians terminar a rodada assim na zona de rebaixamento. E aí a crise ficaria impensável, incalculável até para o presidente Augusto Melo, que já enfrenta muitas crises nos bastidores, né? Falando sobre o Corinthians, o técnico Antônio Oliveira vai ter 3 mudanças no jogo de hoje, né? É o retorno do Rodrigo Garro, é o Gustavo Henrique no lugar do zagueiro Caetano, que cumpre suspensão por cartão, e é Matheus Doneg, que substitui Carlos Miguel, também suspenso por cartão. O Doneg talvez seja o jogador que vai atrair as principais atenções da noite, porque ele é um jovem de 22 anos, começou a temporada como 3º goleiro, e aí, por uma situação inesperada, pode ser o primeiro goleiro do Corinthians, né? Quer dizer, a saída do Cássio, que foi uma saída turbulenta, ninguém imaginava o Cássio saindo ainda no começo da temporada para o Cruzeiro, tornou o Doneg o segundo goleiro do time. E aí depois, mais inesperado ainda, o anúncio de que o Carlos Miguel não deve ficar, já tem um acordo com o Nottingham Forest para ir defender esse time a partir de julho, quando a janela abre, e aí o Doneg vira, a princípio, o primeiro goleiro do Corinthians. Com 22 anos, ele tem 10 anos de Corinthians, entrou na base ali em 2011, foi promovido ao time profissional em 2021, e pelo menos ele começou a semana com uma boa notícia. O Corinthians renovou o contrato do Doneg por mais 4 temporadas. Agora o vínculo vai até 30 de junho de 2028. Muito corintiano deve estar falando, mas e a multa? E a multa? E a multa? Que foi a questão polêmica com o Carlos Miguel. Bom, a multa para o mercado internacional, o Corinthians dessa vez se protegeu, parece estar vacinado, 100 milhões de euros. Tem também uma multa para o mercado nacional que é 240 milhões de reais. O que significa tudo isso? Significa que o Doneg hoje vai ser observado, quando o Carlos Miguel estiver disponível, volta. E se o Doneg conseguir, nesse pouco tempo que ele tem, demonstrar serviço, passar confiança, transmitir confiança, provavelmente o Corinthians vai com ele. O que não significa que o Corinthians não vá ao mercado buscar um goleiro. Porque a situação é a seguinte, hoje, sem o Carlos Miguel e com o Doneg de titular, o Antônio Oliveira teve que levar 2 garotos do Sub-20 para o banco, que são o Felipe Longo e o Cadu. 2 goleiros que aí a gente sabe que não tem qualquer bagagem jogando no profissional e não dá para terminar a temporada assim. Então o Corinthians está sim de olho no mercado, a princípio para um goleiro titular, mas se tudo correr bem, der sorte, o Doneg der conta do recado, ainda assim vai continuar de olho no mercado, porque vai precisar sim de um outro goleiro ali para, numa emergência, se precisar, Bruno e Mari. Valente, obrigada, viu, pelas informações. A gente tem esse recorte do Corinthians no Brasileiro e a importância, né, do jogo de hoje também, de conseguir esse resultado. É o 16º colocado, com 7 pontos, venceu só uma, né, só aquele jogo do Fluminense. Empatou 4, perdeu 4, 25%, 26% de aproveitamento. A gente estava rindo aqui porque foi do 0 a 100 muito rápido. Nossa. Literalmente ao 100, né, Mari? Do 4 a 100. Do 4 a 100 da multa, né? Do Carlos Miguel para não ter esse cuidado pro Doneg, já 100 milhões. Agora vai assinar. Agora... Vai ficar aqui, ó, até você morrer. Isso é prisão perpétua pro cara. 100 milhões. Imagina um clube da Europa falar assim, ó, tenho 100 milhões de euros, eu vou lá no Brasil contratar alguém. Mas... não vou contratar o Estevão, é 70 milhões. Não vou contratar o Hendrick, 60 milhões. Mas vai que o Donelli se torna o maior goleiro também da história do Brasil. Pode ser. Vai custar 100 milhões de euros? Mas aí é só a multa, só pra dar um recado. Só pra blindar, entendeu? É, agora chega, não vai ser qualquer um que vai... Só pra você passar um recado. Passar um recado, não vai ser fácil tirar. É mais do que blindar. Botou de refém ali, não solta mais. Se o Donelli um dia for negociado, não vai ser por esse valor. Mas vai dar mais força para o Corinthians conseguir um valor melhor. Mas é porque o Corinthians realmente acredita que ele é tudo isso ou é desespero? Desespero. Eu acho que é para passar... Não, ele é um cara de categoria de base, Respeita o Donelli, um cara criado na base do Corinthians, enfim, um cara importante que sempre vestiu a camisa do Corinthians, brincadeiras à parte. Eu acho que talvez acelerar esse processo e aumentar essa multa, tá como o Valente falou, o Corinthians vacinado, né? Claro. Não pode dar mole, né? Até porque se acreditasse em tudo isso, não estaria procurando outros goleiros aí, como o Santos, como outros nomes que foram com o Carlos Miguel, o Corinthians não foi no mercado. É. Verdade. Mas o fato também, né, Mari, é que hoje vai ser com o Donelli.
Pois é, vai. Assim, o Corinthians tem voltas importantes, como o Valente trouxe pra gente, né? Acho que principalmente do Garro ali. E deu sorte, né, de ter um zagueiro expulso, aí o outro entra e é expulso quando o outro volta. Então, muito desfalcado, deu sorte de ter o Gustavo pro jogo de hoje. A gente mostrou a tela do Vasco ali como visitante, a do Corinthians é tão ruim quanto, né? Uma única vitória só no campeonato, como visitante, então, o desempenho é péssimo, assim. O Corinthians já há algumas temporadas desempenha muito melhor dentro da Neoquímica Arena, né? Passa por muitas dificuldades quando sai do seu estádio. Jogo hoje muito difícil para o Corinthians. Assim, no Campeonato Brasileiro está deixando passar muito. E para o Inter também, né? O Inter não pode fazer o que fez no ano passado. O Inter se concentrou muito com o Cudê na Libertadores, quase conseguiu avançar naquela partida contra o Fluminense e quase que comprometeu também a temporada no Campeonato Brasileiro. Mas o Inter ainda tem a questão de não estar jogando em casa, diante dos seus torcedores, ainda precisa se restabelecer emocionalmente, até o Corinthians precisa de respostas. Fiel torcida, prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Isso porque o Corinthians está muito próximo de anunciar o goleiro Tadeu, que atualmente joga pelo Goiás. É um jogador que, assim, tem um potencial incrível e o Augusto Melo vê no Tadeu um potencial de ser titular do Corinthians, sabe? Sabemos que ele já está defendendo as cores do Goiás há muitas temporadas. É um jogador, assim, muito técnico. É um goleiro que chega realmente para ser o titular do Timão neste momento. Vale frisar, neste momento. É claro que nas próximas temporadas, se o Tadeu chegar aqui e não corresponder, é claro que o Corinthians vai atrás de outro goleiro. Só que, a princípio, a diretoria corintiana quer muito contratar o Tadeu para ser o goleiro do Corinthians já nessa janela do meio do ano. Eu quero saber de vocês, fiel torcida, o que vocês acham sobre essa possível chegada do goleiro Tadeu? É uma boa? Vocês aprovam essa contratação? Deixa aqui abaixo para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, fiel torcida. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima. Eu quero saber de vocês quanto será o placar desse grande jogão envolvendo Corinthians e Internacional. Vai ser um excelente jogo, então vamos torcer para que tudo dê certo. Fiel torcida, eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!